Bom, eu estou aqui então com a classe caixa aberta, tá? Essa classe aqui é a classe principal aqui do sistema, ok? Bom, então vocês podem perceber que existem vários componentes aqui nessa tela, tá? Bom, um item que você pode utilizar aqui na ideia do NetBeans, que pode facilitar, né, a navegação aqui entre os componentes, é aqui nessa aba navegador, tá? Você tem uma visualização aqui de todos os componentes que tem nessa tela, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos o componente principal, tá? Temos aqui o label título, certo? Que é esse cara aqui. O label operador, que é esse cara que está selecionado aqui. O label caixa, o panel botões, tá? No caso, o panel botões, ele está aqui logo aqui abaixo, ó, que é o panel onde estão localizados aqui os botões de acesso às funções, né, de F1 até F12, tá? Temos aqui o edit código, tá? Que é onde o usuário aqui informa o código do produto, o edit quantidade e assim por diante, tá? Então, por exemplo, no edit código, você vem aqui, clica com o botão direito e analisa se esse componente possui algum evento cadastrado, tá? Algum evento vinculado. No caso aqui nós temos o evento do Focus, tá? Então nós temos aqui, ó, o Focus Lost, ele está definido. Então vamos acessar esse evento para verificar o que esse evento faz. Então o edit código, quando perde o foco, ele vai chamar o inicia venda de itens somente se o conteúdo dele não estiver vazio, tá? Então, aqui eu não vou passar, né, aqui no caixa, todos os métodos, né, explicando aqui todos os métodos que essa classe possui, tá? Como é que você vai fazer então para estudar os métodos que tem nessa classe? Você vai primeiro analisar, né, os componentes, né, como foi mostrado aqui, verificar se há algum evento definido para esses componentes, tá? E logo depois, acessando aqui essa classe, você vai definir alguns pontos de alguns breakpoints, tá? Então, por exemplo, aqui no construtor dessa classe, primeiro é chamado aqui o método init components, tá? Inclusive esse método aqui é um método criado aí automaticamente pelo NetBeans, tá? Então aqui não há nem necessidade de passar por dentro desse método, tá? Só se você realmente tiver interesse. Chama-se aqui o método pack, né, para atualizar as informações referentes aqui à classe, né, aqui na tela. Define-se aqui a visibilidade desses paneles, né, do menu principal, menu operações, menu fiscal, submenu, que no caso, ó, são esses paneles aqui, ó. Se você vier aqui no navegador para visualizar o nome dos componentes, você tem aqui, ó, o panel menu principal, tá? Então aqui, ó, ele foi selecionado, esse cara aqui. O menu operações é esse cara que está logo aqui atrás. O menu fiscal é esse cara que está aqui, ok? Então assim você vai identificando com mais facilidade esses componentes, tá? Bom, então lá no método main, tá? Que é o método padrão aí para as classes principais do sistema, é instanciado aqui a classe caixa, tá? E logo depois chamado o método executa procedimentos de configuração, tá? Que é esse método que nós estamos visualizando aqui. Então o que você vai fazer? Você vai inserir um breakpoint. Então aqui no método, aliás, no menu depurar, você vai no caso aqui, assim, nós temos aqui a opção alternar ponto de interrupção da linha, tá? Ou você pode pressionar aí também o Ctrl F8, tá? Então, pressionando Ctrl F8, você vai inserir um breakpoint, ok? E logo depois você vai vir aqui na opção, tá? Vai clicar aqui no projeto e depurar esse projeto, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai executar passo a passo os procedimentos que são
realizados pelo sistema, tá? Dessa forma, você vai compreender melhor o que foi desenvolvido aqui no treinamento, tá? Então, o primeiro procedimento que é realizado aqui é definir as decimais, a quantidade de decimais que será utilizada lá na classe constantes, tá? Apesar dessa classe aqui ter o nome de constantes, essas informações elas serão alteradas somente uma única vez, tá? Então, somente no início da aplicação, essas informações serão definidas aqui para serem utilizadas durante toda a utilização do sistema. E essa informação aqui, por exemplo, ela está lá na configuração. Então, essa configuração ela é buscada lá da classe seção usuária, tá? Nós temos aqui seção usuário, onde nós temos aí o método getConfiguração, tá? Então, ao pressionar F7, tá? Aqui na opção de depurar, aqui o F7, você vai entrar em um desses métodos, tá? Então, eu vou pressionar aqui F7 e aqui o sistema ele marcou qual o método que ele vai entrar, tá? No caso aqui, ó, o primeiro que ele marcou foi o get decimais quantidade. Só que eu não quero entrar nesse método. Eu quero entrar aqui no get configuração. Então eu vou pressionar aqui o tab, tá? O tab ele vai alternar entre as possíveis, entre os métodos que podem ser visualizados, né? Vamos dizer assim. E aí sim eu pressiono o F7 novamente. Vou pressionar F7 aqui para ele entrar nesse método get configuração, só que ele não entrou nesse método. Tá? Vocês podem perceber que ele já está realizando aqui a configuração do banco de dados, tá? Está realizando aí os procedimentos para realizar a conexão com o banco de dados. Lembrando também que aqui no modo de depuração, esse procedimento ele é um pouco mais demorado, tá? Então é normal que demore um pouco mais do que quando você executa a operação sem depurar, tá? Então vamos aguardar aqui. Na verdade, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou parar aqui a execução, tá? E eu vou entrar aqui no método getConfiguração. E esse método getConfiguração ele vai apenas retornar essa configuração que já foi definida aqui anteriormente, tá? O que aconteceu? Quando eu utilizei essa classe seção usuária, automaticamente ele já executou os procedimentos aqui desse método estático, tá? Então eu vou definir aqui um ponto de interrupção dentro desse método estático aqui, ok? Então eu posso inclusive... Não, eu vou manter esse ponto de interrupção aqui. Não, na verdade eu vou tirar esse ponto de interrupção, pressiono Ctrl F8 novamente e vou colocar um outro ponto aqui na configuração do layout, tá? E agora eu vou novamente aqui depurar essa aplicação. Ok? Agora sim, ó, o sistema ele parou aqui nesse ponto de interrupção. Eu vou pressionar então F8, tá? Para passar para a próxima linha. No caso aqui, ó, no menu depurar, nós temos aqui ó, a opção F8, no caso aqui ele está informando que vai ignorar, né, que na verdade ele vai pular, né, ele vai executar o procedimento, só que não vai executar por dentro, tá? Ele não vai entrar no método, ele vai passar por fora, né, vamos dizer assim. Então vou pressionar F8, aqui ele vai apenas instanciar esse DAO genérico, tá? Aqui novamente será instanciado esse DAO genérico. E agora sim, ó, eu vou chamar o método getBean lá desse controller, que na verdade aqui é um DAO, tá? E agora ele vai realizar aqueles procedimentos lá para configurar o banco de dados, tá? Eu vou pressionar aqui F7. Então aqui ele vai chamar o método abrir conexão lá do DAO genérico. Vou pressionar F7 de novo para entrar dentro desse método, tá? Agora sim eu vou pressionar F8.
Aqui ele vai verificar qual o tipo de conexão, se é o tipo de conexão local ou o tipo de conexão da retaguarda. F8 novamente. Então aqui ele vai chamar lá o método create entity manager local lá do T2TI entity manager factory, tá? Então pressionando F8, aí sim ele vai executar aqui os procedimentos para a configuração do banco de dados, né, para definir as conexões com o banco de dados, tá? Se você tiver interesse, você entra novamente aí, pressiona F7 aqui nesse método para verificar cada passo que é executado aí para configurar o banco de dados, ok? Bom, então, como eu havia informado anteriormente, esse procedimento aqui no módulo de depuração, ele é um pouco lento, tá? Isso aí é normal. Então eu vou aqui apenas pausar o vídeo, tá? E assim que ele terminar esse procedimento, eu retorno com a execução. Ok, aqui já foi finalizado então, ele passou para o próximo ponto, tá? Então vou pressionar F8 aqui novamente, F8 ele iniciou uma transação, agora ele vai buscar os dados lá no banco de dados e fechar a conexão e retornar as informações que foram solicitadas aqui. Então no caso aqui, o sistema ele buscou os dados da configuração lá no banco de dados, ok? Então aqui agora ele buscou a lista do tipo de pagamento, a lista de impressora, finalizou esse procedimento. Agora ele vai definir aqui a pasta de integração local, tá? Se essa pasta não existir, ele vai criar essa pasta, somente a pasta local. Logo depois, ele vai buscar aqui o arquivo de propriedades, tá? De conexão com o banco de dados, para buscar as informações referentes ao diretório de integração remoto, tá? Então ele verifica se existe essa pasta de integração remoto e continua aqui com os procedimentos, tá? Então aqui foi definida aí a decimais quantidades. Um item importante também, para você visualizar o conteúdo de uma determinada variável, basta você parar o mouse em cima dessa variável, tá? Então aqui ó, nós temos que esse decimais quantidade está definido com o valor 3, tá? No caso aqui do decimais valor, está definido com o valor 2, tá? É um inteiro com o valor 2. Aqui foi instanciado o venda DAO, certo? Será chamado aqui então o método configura layout. Eu vou pressionar F7 para passar dentro desse método. E qual o procedimento que vai ser realizado aqui então? Cria aqui um novo arquivo, né? Verifica se esse arquivo existe. Tá? No caso aqui, esse arquivo é referente às imagens de layout. Tá? Se essas imagens de layout não forem encontradas, o sistema vai emitir uma mensagem para o usuário e encerrar a aplicação. Então aqui, continuando com esse procedimento, pressionando F8. Na verdade aqui, ele deu uma travada, apareceu aqui ó, uma mensagem. Apareceu a mensagem que as imagens de layout não foram encontradas. Tá? Agora é estranho ter ocorrido aqui esse problema. Porque ele não passou dentro desse método e mesmo assim apresentou a mensagem e executou a aplicação. Será que eu pressionei alguma tela que forçou a entrada ali? Vou pressionar F8 aqui novamente. Não. Bom, ocorreu algum problema aqui durante esse procedimento, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu já finalizei ali e vou executar novamente. Só que agora eu vou tirar esse breakpoint daqui e vou aguardar o sistema chegar aqui nessa tela, tá? Vamos executar, depurar novamente, tá? Eu vou pausar aqui o vídeo, tá? E assim que chegar ali, eu retorno. Bom, já retornou aqui, já chegou aqui ao ponto definido. Vou pressionar então F7, ok, F8,
F8, ele não passou aqui dentro desse método, tá? F8 novamente, também não passou. Bom, provavelmente ocorreu algum problema na execução anterior, tá? Então, vamos ignorar o erro que aconteceu anteriormente. Define-se aqui o label cliente para vazio, o label imagem tela, o label título, o model bobina. A bobina vai definir aí o model também dela. Define-se a resolução, tá? E assim por diante. Então, você vai executar a aplicação passo a passo, tá? Aqui sempre pressionando F8 ou F7 quando for definido algum método, tá? O F7 vai entrar nesse método para que você compreenda os passos que estão sendo executados na aplicação, tá? Dessa forma você vai compreender melhor, né, compreender melhor os procedimentos que foram desenvolvidos aqui, né, para que fosse possível chegar então a essa aplicação, tá? Então aqui nós temos a definição do menu principal, a definição do menu operações, do menu fiscal, do menu subgerente, do submenu do supervisor. Agora ele vai definir aí, ele vai gerar o MD5, vamos entrar aqui dentro desse método, então ele vai chamar lá um método lá da classe PAF, gera MD5, pressionei aqui F8, aqui nós temos aí uma informação, tá, de que o arquivo foi armazenado, o local de armazenamento do arquivo, ok. Então ele voltou ali, definiu o MD5 lá da seção do usuário e assim por diante, tá? Então, se você quiser continuar diretamente com o procedimento, você pressiona F5, daí o sistema já vai executar todos os procedimentos, já vai passar para o próximo ponto de interrupção. No caso ali, como não tem nenhum, então ele já foi direto aqui para a execução do caixa. Então vamos supor que você queira saber o que acontece quando esse componente aqui perde o foco, tá? Então você vem aqui no projeto, você vai lá no Edit Código, clica com o botão direito, Eventos, nós temos aqui o do Focus, né? O Focus Lost. Eu vou colocar aqui um ponto de interrupção. Agora vou voltar na aplicação, digitar o código 1, pressionar Enter, que ele vai perder o foco, e agora sim ele vai parar aqui a execução para que você possa executar passo a passo. Então vou pressionar F7 para entrar nesse método inicia venda de itens. Então aqui inicialmente é feita uma verificação se o status do caixa está como somente consulta ou se existe algum menu aberto, tá? Verifica o estado da impressora, se a impressora está bloqueada ou se requer Z, né? No caso aí não está com esse estado. Verifica se a impressora está ok, tá? Verifica se o movimento é nulo. Ele vai verificar se o status do caixa está como aberto, tá? Se estiver como aberto, ele vai iniciar a venda. Vou pressionar F7 então. E assim eu vou executando a aplicação passo a passo, tá? Dessa forma, você vai compreender melhor aí os procedimentos que foram desenvolvidos aqui no projeto, ok? Pressionando F5, ele pula para o próximo ponto de interrupção. No caso ali não tem nenhum ponto de interrupção, então aqui ele já incluiu o item no cupom, tá? Inclusive já abriu esse cupom fiscal, tá? Eu vou aqui cancelar esse cupom fiscal. Bom, então é isso. Então esses são os passos, né, que você deve realizar para compreender como, o que foi desenvolvido aqui na aplicação, aqui no PAF SF.